Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil. Hoje é um dia mais do que especial. Estou acompanhado do meu amigo Renato Prandina. Tudo bem, Renato, contigo? Como vai, Thiago? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor André. E quero, antes de mais nada, agradecer a todos os nossos seguidores, apoiadores do GB. Destaco especialmente as entidades, o Comitê Brasileiro de Túneis, o CBT, a BMS. E hoje é um dia mais do que especial porque trouxemos o professor André Assis. Tudo bem contigo, professor? Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem comigo? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito legal. E eu quero também, nesse momento, trazer uma novidade para vocês. Hoje, o GB completa mais um ano de vida. Estamos já nos quase 10 anos, né? E antes mesmo da Covid, já existia a iniciativa e queremos agradecer a pesquisadores, estudantes, executores, projetistas, amigos que não moram no Brasil, mas seguem o GB, não é? Temos simpatizantes da iniciativa que hoje reside nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, e eu não poderia deixar de manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o GB representa hoje na nossa comunidade. E sem muitas delongas, antes de batermos esse papo com o professor André, eu passo a palavra para o Renato, porque o currículo do professor é muito extenso, né, Renato? É extenso e é gratificante para mim poder apresentá-lo. O professor André é um engenheiro civil formado na UNB. Na década de 80, cursou o doutorado dele na Universidade de Alberta, no Canadá. Passou por diversos pós-doutorados na Suíça, em outros países de grande relevância, né, do primeiro mundo. E passou também por associações profissionais de túneis, de mecânica dos solos, foi presidente dessas associações e hoje é vice-presidente da Sociedade Internacional de Engenharia Geotécnica. Então, muito gratificante estar aqui, em especial como ex-aluno dele, e me considero um eterno amigo. Mas conta para nós um pouquinho, professor, como tudo começou, o que foi que motivou o professor André a seguir a carreira de engenheiro civil, de geotecnia? Eu acho que esse é um ponto interessante, quase cômico, né? Acho que quase todos os alunos de engenharia civil, a gente entra na escola querendo fazer estruturas. Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de um pretendente a ser engenheiro civil. Isso eu ia por esse caminho muito bem, até eu fazer a disciplina de concreto. E eu devo ressaltar aqui que eu tive um excelente professor de concreto. Mas dentro daquela... Qual o professor? O nome dele é João Carlos Teatini, tá? Mas excelente. E só que dentro daquela didática maravilhosa que ele tinha, ele me passou uma ideia de que concreto era seguir normas. E eu achei aquilo um pouco chato. Já por outro lado, o meu professor de mecânica dos solos, né, já mostrava as dificuldades da geotecnia moderna, né, as incertezas, as premissas que tem que ser feito para resolver um problema. Eu falei, pô, do ponto de vista de engenharia, isso é muito mais legal. E aí estava tendo um curso em Brasília oferecido pela BMS, né? A BMS tinha acabado de inaugurar o seu núcleo, naquela época chamava Núcleo Regional de Brasília, então tinha nomes que foram dar curso lá, como o professor Guy Bordeaux, etc. E apareceu lá, anunciaram uma vaga de estagiário na Temag Engenharia, no escritório de Brasília, para trabalhar no projeto de Tucuruí. E eu me candidatei a isso, né? Por enquanto, ainda sem saber muito bem o que significava, e me apaixonei completamente pela engenharia de barragens e pela geotecnia. E aí a partir daí, não teve mais volta, né? Fui ser engenheiro geotécnico. Legal, mas e quem são os seus principais mentores? Quem foi que formou o André? E se hoje o André é o que é graças a essas pessoas? Tiago, acho que a gente teria, assim, inúmeras pessoas para citar, não é? Porque a formação da gente depende de tanta gente, não só na área profissional, mas em outras áreas. Mas, assim, do ponto de vista profissional,
logo de cara na Temag, o meu chefe, né, que era na verdade era o chefe da geotecnia de todo o projeto Tucuruí, era o Luiz Valenzuela, um chileno que fez o seu mestrado no Imperial College junto com o Arsênio Negro. E aí, naquela época, ele não podia voltar para o Chile, por razões óbvias, né, de pressão política, né, Pinochet, coisas desse tipo. E o Arsênio Negro trouxe ele para o Brasil e achou uma posição para ele aqui na Temag. Os dois se tornaram muito amigos, e aí logo, depois de morar algum tempinho aqui em São Paulo, o Luiz Valenzuela foi chefiar o escritório de Brasília de todo o projeto geotécnico de Tucuruí, que é uma obra absolutamente enorme do ponto de vista de tanto de dimensões físicas quanto de complexidades de engenharia geotécnica. E o Valenzuela meio que me adotou, né? Aquele jovenzinho lá, ele me chamava para discutir papers, imagina, ele me convidava para a casa dele, eu achei que ele ia me dar um sanduíche, uma Coca-Cola. Não, era para discutir papers, tá? Mas eu preciso dar um testemunho aqui de que há mais de 20 anos atrás, a motivação que ele contou em sala de aula é exatamente essa. Norma técnica deixava estrutura chata e geotecnia tinha um mega de um desafio pela frente para gerenciar os riscos, para trabalhar com liberdade, para fazer o engenheiro ter o conhecimento, se impor sobre a conformidade, né? Não, exatamente. Eu acho que essa história eu repito sempre, tá? Mas, de qualquer forma, o Luiz Valenzuela, então, me adotou e foi ele que forjou Eu falava para ele que eu queria fazer doutorado, ele fez um plano, estudou, olha, tem essa universidade, essa. Caramba. No final, a gente discutindo, ele falou, você já é casado, já tem filho pequeno, o melhor lugar é Alberta. Né, lá tem grandes nomes, a universidade está crescendo muito, tem vários brasileiros estudando lá. E aí eu botei aquilo na cabeça e fui atrás desse sonho. Nesse ínterim, o Luiz Valenzuela já tinha voltado para o Chile, né, eu ainda estava trabalhando na Temag, em 84, então fizemos as malas e fomos para o Canadá fazer doutorado. Mas tudo preparado, programado, né, mentoria completa do Luiz Valenzuela. E lá no Canadá eu acho que eu tive um outro pessoa que me influenciou muito, principalmente na didática, né, que era o Morgenstern. O Morgenstern foi meu professor de 3 disciplinas, tá? Dentre elas estabilidade de taludes, né? Então é interessante você ter uma disciplina de estabilidade de taludes com o Morgenstern. Mas o que eu gostava dele é que a forma dele explicar era sempre a ênfase era a física do processo. Ele tinha que fazer a gente entender a física. A matemática você corre atrás depois. Então ele gesticulava muito, ele apertava o solo, ele, né, fazia com que a gente entendesse o conceito, né, de forma oratória e pelo gestual. E aquilo me influenciou muito. Eu acho que a minha didática ela é um pouco tirada do que eu aprendi com o Morgenstern. Ele não foi meu orientador, mas ele me influenciou muito como professor, né? Outra coisa que eu acho que ele me influenciou muito, que eu acho que acabou afetando a minha carreira, é essa ideia de que o professor de geotecnia tem que estar com o pé na prática. Ele tem que estar ligado a uma consultoria, a trazer o problema. Então, eu via ele muito chegar de uma viagem, né? Parece que eu estou me vendo hoje, né? Faltando a várias aulas, depois tendo que repor aulas para os alunos nos horários mais esquisitos que tem. Mas ele chegava lá e ele já chegava para os alunos estavam esperando, e ele falava, vou contar para vocês que eu vi nessa semana lá na obra tal, em tal lugar. E aí primeiro vinha o problema. Tá? E aí ele explicava o problema, e depois ele ia explicar teoricamente como que ele pensou o problema, como é que ele pensou a solução, etc. Então, essa também foi uma visão muito interessante que ele passou para a gente. Professor, Né? estamos falando da década de 80, 90... Segunda metade da década de 80, né? Eu entrei lá em 84, as disciplinas com Morgenstern foram em 84 e 85. Por falar em alunos, passaram pela sua orientação mais de uma centena de alunos. Deverzinho de casa feito, 85 mestres e 35 doutores. Depois de tantos alunos, depois de tanto trabalho como professor, pesquisa, e de ver tua energia aqui agora, de onde vem tanta paixão?
Bom, eu vou começar pela primeira parte da questão, que é os alunos, né? Eu considero, na carreira acadêmica, você tem vários índices de produtividade. Hoje em dia parece que a gente é um agro da ciência, né? Então a gente tem vários índices de produtividade. Mas eu considero que a formação dos meus alunos e até a amizade que eu fiz com eles é o meu maior legado. Para mim, são as pessoas, não é o paper que eu publiquei. Tá? Também eu devo ter algumas centenas de papers publicados, mas para mim isso não é tão importante quanto as pessoas que eu formei. Então, esses 80 e tantos, né, esses 35, 40 doutores, eu sempre coloquei muita energia tanto na orientação técnica como na formação profissional, né? Tentando, não é que eu vou formar pessoas do ponto de vista de obrigá-las a ser uma coisa ou outra, mas a ética profissional, a forma de olhar o problema de engenharia, isso eu procurei sempre me dedicar muito. Então aí está, eu acho que o meu maior legado, o que eu mais me orgulho de toda a minha profissão foram os alunos que eu formei. Agora, a energia vem do entusiasmo, né? Isso. A energia vem de você se motivar. E aí a engenharia é muito profícua, porque a engenharia tem problema para todo lado. E se você conhece engenharia, por isso é importante ter um pé na engenharia, se você conhece engenharia, você chega na sua sala, você tem todas as ideias do mundo. E aí você tem um cara que está lá, que é um candidato a mestre, um candidato a doutor, doido para pegar a sua ideia e desenvolver um projeto. Então, cara, é maravilhoso isso, né? Você tem ali uma terra fértil, você tem ali um cara que quer trabalhar 16 horas por dia, sábado, domingo. Você foi nosso aluno e sabe disso, né? A nossa pós-graduação tem um prédio aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca fechou nem no Natal nem no Ano Novo. O cara quer trabalhar 3 horas da manhã, ele está lá trabalhando. E aí, se esse cara tem ideia, tem orientação, é motivado, e aí ele desperta o entusiasmo, ele vai embora. E do lado do orientador é a mesma coisa, né? Eu tenho que me motivar, e aí a minha motivação é resolver problemas de engenharia. Então, acho que daí vem a energia. E aproveitando um pouco dessa sua postura multidisciplinar, porque são poucos que conseguem transitar paralelamente à área acadêmica e à área prática, né? Isso credencia um currículo muito eloquente. Mas isso você adquiriu, essa inspiração foi adquirida no Canadá ou já na Temag você já tinha em mente que ia seguir pelos dois caminhos? Desde jovenzinho eu dava aula, tá? Então dava aula particular, dei aula em cursinho, aquela coisa. Então eu gostava da sala de aula. Mas obviamente na universidade veio o sonho de ser engenheiro, né? Ser engenheiro. Tanto é que eu entrei na Temag e fiquei 1 ano como estagiário e depois fiquei mais 4 anos como engenheiro, né? E adorava ver aqueles problemas e, de novo, né? A forma com que o Valenzuela tocava a equipe de geotecnia é algo inspirador. Sexta-feira à tarde não se trabalhava para o projeto, se trabalhava analisando dados, ele colocava toda a equipe numa sala de reunião, analisando dados e vendo como daquilo a gente poderia escrever trabalhos para congressos. Ou seja, para levar a experiência que estava sendo aprendida num projeto do tamanho de Tucuruí para a comunidade, vamos dizer assim, de engenharia geotécnica brasileira ou até internacional. Então, isso era muito motivador, né? Essa forma de trabalhar. E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, e eu queria fazer o doutorado, até então não tinha muito claro se eu queria ser acadêmico ou estava tudo aberto, né? Foi muito interessante porque eu percebi que ao começar a ter um input, um aprendizado mais teórico sobre a engenharia, principalmente geotécnica, eu comecei a entender muita coisa que eu fazia, que eu aprendi na prática, no projeto do dia a dia. E aí eu falei, poxa vida, o pessoal falava para a gente fazer assim, mas a razão está aqui, está nessa teoria, está nisso aqui. E ali eu comecei a casar teoria com o meu exercício como engenheiro prático, né? E eu vi que essa combinação era fantástica, né? Eu acho que se uma pessoa tem uma visão mais teórica,
aprender a prática muito mais rápido. Já aquele que desenvolveu toda uma engenharia prática e ele aprende quase que por repetição ou por empirismo, fiz assim, deu errado, fiz assim, deu certo, né? Ele leva mais tempo para chegar na excelência. A combinação prática-teoria é o caminho perfeito. Então, eu entendi isso muito claro durante o meu doutorado. E aí, eu já comecei a pensar mais na academia, mas eu não conseguia ver a academia sem estar também junto com uma atuação prática. Então, acho que o doutorado foi o amadurecimento, né? Quando eu terminei o doutorado, eu estava mais ou menos com 10 anos de formato, né? Foi o amadurecimento entre 5 anos de experiência prática de projeto e depois mais 5 anos de teoria, que eu gastei 5 anos para fazer o doutorado. Eu não fiz mestrado, fiz doutorado direto. Foi direto, professor? Foi direto. Foi segundo departamento lá, foi a primeira exceção que eles fizeram para um aluno estrangeiro, fazer o doutorado direto. Mas então, ao final disso, ali ficou muito claro. E aí apareceu uma pessoa que também me influenciou muito do ponto de vista pessoal, que foi o professor José Camapum. José Camapum foi o professor que montou a pós-graduação em geotecnia na UNB. Ele fez doutorado na França, veio para a UNB e ele tentando montar esse grupo, ele já tinha contratado o professor Enio Palmeira, que já esteve aqui com vocês, né? Ele já tinha contratado o professor Enio Palmeira, já tinha no grupo da geotecnia de Brasília o professor Márcio, que é o orientador do Renato, né? E ele queria expandir isso. E ele era um cara tão fora de série de pensar as coisas, ele foi no CNPq. Quem é que está terminando doutorado hoje no exterior? Aí vi lá, tem esse tal de André aqui. O que ele está fazendo? Ele mexe com rocha, com túnel. Pô, isso nós não temos lá no UNB. Vamos trazer esse cara. Aí ele descobriu lá pelos dados do CNPq o telefone da minha mãe, ligou para minha mãe, tá? A minha mãe fez o contato comigo, convidou ele para ir lá para minha casa, para a casa dela, né? O dia que eu ia telefonar para ela, né? E aí ele pegou o telefone, falou comigo, vem para cá, faz o concurso aqui e tudo. E foi assim que ele me atraiu para Brasília. Mas por que ele me influenciou? Não foi só por isso, foi porque a vida dele inteira profissional, o lema dele, o que eu posso fazer para que as pessoas que trabalham aqui no nosso grupo de geotecnia se sintam bem? A competência teórica, técnica eles têm. Agora, o que eles precisam para trabalhar bem? E o Camapum foi a vida inteira essa pessoa que fez isso. Procurar se doar para as pessoas trabalharem bem. Então, mais uma pessoa que eu acho que me influenciou muito. Legal. Eu queria corroborar a questão da densidade de conhecimento teórico quando a gente faz um mestrado, e fica uma sugestão para o espectador que é aluno de graduação. Depois nós vamos perguntar sobre isso, inclusive, sobre a questão da nossa formação de engenharia no Brasil, no exterior, ver como é que a gente pode sugerir melhora, deixar uma mensagem dessa. Depois que eu fiz o mestrado com vocês, obviamente, né? Nós estamos falando de um grupo de trabalho que no meu ano eram 9 professores de geotecnia. A densidade de teoria era tão fantástica, tão sensacional, que depois que eu saí de lá, não tinha área da engenharia que me colocava dificuldade de aprendizado. Eu virei um autodidata natural. E eu não tinha essa característica. Mas era de um peso tão fantástico, tão maravilhoso ali, de mexer com 2, 3 idiomas diferentes e ter aula com o professor Márcio, da aula do segmento de métodos numéricos, que o senhor conhece também. Eu queria corroborar isso. E aproveitar e sair na pergunta, a importância do pé no barro para o jovem que tá subindo na carreira, né? Vai fazer o estágio, vai passar primeiro pela 2, 3 anos, porque sair direto da graduação, o que o senhor acha? Essa... Eu tenho aqui uma opção, não, um pensamento que primeiro eu vou negar e depois eu vou confirmar o que você está falando. O que é negar? É porque a gente criou, principalmente na graduação, uma ideia de que
o aluno na universidade não aprende nada, e quem aprende é a prática. Então, os alunos ficam meio alucinados para fazer estágio. E o próprio mercado fala isso para ele. Não, você tem que fazer o estágio aqui, etc. Tal. Muitos estágios a gente sabe que o cara vai lá para fazer cálculo de área, né? Não está fazendo nada de importante, né? Quando você vai para uma universidade onde, por exemplo, o Canadá, que o clima não tem o estágio o ano inteiro, porque o clima não permite a engenharia ser feita, principalmente a engenharia geotécnica. Ela é praticamente restrita ao período de verão, tá? O estágio é sempre colocado no período de verão. Então, assim, o aluno dentro da universidade, ele tem que aprender o máximo, e os professores cobram muito para ele aprender o máximo, e depois no período de verão, que ele não está estudando, ele não divide, tá? Ele não divide bola entre teoria e prática. Ele primeiro se foca perfeitamente na teoria, nos meses de universidade, e depois ele complementa com a prática, tá? Eu acho esse modelo fantástico. Não é o que a gente tem aqui. Eu até hoje, né, com 37 anos de UNB, eu ainda escuto gente falando de que a universidade não ensina nada, tá, Meu ok? Deus. Pois é. Então, e aí eu volto àquilo que eu falei aquela hora aqui. A combinação teoria e prática ela é fundamental. Mas se você sabe a teoria primeiro e ela está bem formada, a prática você tira o melhor dela com muito pouco tempo. Você entende rapidamente o que fazer na prática e por que daquela forma dá certo e não de outra forma não dá certo, né? Então, essa combinação funciona muito, muito bem. Então, tem que ter, né, a prática. Hoje, por exemplo, o que eu vejo na maioria das universidades, né, no ensino de engenharia? Nós temos professores fantásticos, muito bem treinados, a maioria deles muito, muito especializada. Tá? Ou seja, eu sempre brinco com a seguinte figura: o cara sabe tudo sobre a tinta da caneta, a química, a durabilidade, a forma que ela imprime a cor, etc. Mas ele não sabe para que serve uma caneta. Está Verdade. faltando gente na engenharia que sabe o que é uma caneta. Então, eu me lembro muito dos meus professores no Canadá, e isso, uma época, o professor Morris, quando ele reunia lá os alunos, às vezes perto do Natal, né, sempre ele convidava para, né, fazer uma celebraçãozinha e tudo. Num dia, ele estava lá com meia dúzia de gente ao lado dele e falava assim: o desafio é formar um profissional da forma de um T. Ele tem que ter um pilar de autoconhecimento muito bom, específico, especializado, mas tem que ter uma visão geral de tudo, tá? Então, esse engenheiro, né, essa forma de formar o cara, eu preciso de dar essa visão ampla, mas isso também na engenharia só vem com o pé no barro, ou seja, só vem com o cara interagindo com a prática. Eu queria corroborar de novo essa frase do pilar teórico e com a sede do aluno pela prática, quase que uma ansiedade, né? Quase que uma doença patológica. Dou um testemunho aqui que dei aula para uma turma no semestre passado, de pós-graduação, e o pessoal reclamou que eu não trouxe os cálculos teóricos exatamente como era de um projeto certinho ali, apesar de todos eles estarem lá, enfim. O professor Reno Castelo me disse exatamente isso. Formado no Texas, doutorado no Texas, ele disse exatamente isso. Com 3 meses de obra, vocês resolvem todos os casos práticos que vocês precisam. Quase que estou ouvindo ele falar aqui na minha... É isso. Muito legal. E à medida que o professor vai falando, vai alimentando aquele sentimento que já temos de admiração por ele, né? Respeito. E o público está tendo a oportunidade de conhecer o André, professor acadêmico, e o André, consultor. Mas bem ali no blazer do professor André tem um distintivo, um símbolozinho do ISSMGE. Ou seja, há uma motivação com as entidades. Então, fala um pouco para nós, professor, como foi que surgiu a ideia de, por exemplo, presidir a BMS, presidir o ITA. Hoje, o professor André também faz parte da presidência do ISSMGE, nos representando na América do Sul. Então, como foi que surgiu essa motivação? Bom, assim,
logo no início da carreira, eu presenciei lá, no tempo de estagiário da TEMAG, eu presenciei lá na minha universidade, né, as reuniões dos profissionais de Brasília, nessa época formado pela geotecnia local, praticamente fundações, e pelas empresas que foram se estabelecer em Brasília por causa dos projetos de barragem da região norte. E tinham várias, Ingevix, TEMAG, etc. E eles tentando ali se entender para formar o tal do Núcleo Regional de Brasília, da BMS. Então eu participava, via aquilo tudo, né, uma brigalhada danada, super legal aquela coisa, né, divertido, porque eram interesses diferentes, né? Mas eu vi o papel dessas associações, né? Logo formando o núcleo, já veio o curso do professor Guy Bordeaux, né? Um dos maiores consultores que a gente teve de barragem. Depois veio um curso de engenharia de barragem dado pelos próprios engenheiros lá da TEMAG, da Ingevix, cada um deles deu um capítulo, né? Essas aulas. E isso era o quê? Era a BMS. Eles estavam trabalhando em nome da BMS para trazer aqueles cursos para todos nós. Então, eu achei aquilo muito legal. Mas me desliguei, né? Eu fui morar no Canadá, né? Lá a gente tem outras preocupações, etc. Tal. Quando eu voltei para o Brasil, lá na UNB, já estávamos numa crise grande, né? Inflação muito alta, final dos anos 80, anos 90, ou seja, a engenharia estava muito parada. Quem manteve a maioria dessas associações técnicas vivas foi a universidade. Então, a universidade pegou a sede da BMS, colocou lá dentro, os próprios professores da universidade foram ser os presidentes, né? E não deixar aquilo meio que morrer. A contribuição da engenharia do dia a dia, construtora, projeto, etc., era muito pequena, né? Não tinha grandes obras. E aí, eu entrei nessas diretorias locais, muito só observando, etc. E aí eu acho que as coisas acontecem, Tiago, de uma forma interessante, né? Você não faz um plano específico, às vezes acontece. E o fato das associações técnicas, para mim, aconteceu assim, passou um cavalo selado, meio corrido, eu pulei e peguei o cavalo, né? Me deu na cabeça de organizar um congresso de túneis em Brasília, porque eu sabia que era organizado pela BGE no Rio de Janeiro, o Simpósio Brasileiro de Escavações Subterrâneas. E o último foi em 87. Nós já estávamos em 91, 92. Eu cheguei na UNB em 89. Eu falei, vou organizar um congresso desse aqui em Brasília. Liguei para a BGE, combinei tudo, falei com o CBT, que já existia, o CBT foi fundado em 90. Então, peguei o apoio da BGE, peguei o apoio do CBT e organizamos o congresso em Brasília. Naquela época, procurei levar todo mundo aqui de São Paulo para lá, né? Por que Brasília? Estava começando a construção do metrô de Brasília. Mas a engenharia de túneis estava em São Paulo. Então, tive que levar todo mundo para lá, etc. E fizemos um belo congresso. Naquela época, com aquelas dificuldades todas financeiras, 300 pessoas. Tá? Então, foi isso aí. Neste congresso, o Susumu Niyama, que era presidente da BMS, presidente nacional, ele chegou para mim e falou assim, o Argimiro Ferreira do metrô vai ser o presidente da próxima diretoria do CBT. Você quer ser o vice-presidente? Eu vou te indicar para ele. Eu já conheci o Argimiro porque eu costumava viajar com meus alunos e um dos meus lugares prediletos de viajar com os alunos para ver obra, né, era São Paulo, metrô. Então, eu já tinha feito contato com o Argimiro, via Arsênio, né, o Arsênio me indicou o Argimiro. Argimiro, dá para visitar? Dá, vem aqui que eu arrumo uma visita. Eu botava todo mundo no ônibus e vinha embora, todo mundo para cá. E daqui íamos para outros lugares, tá? E aí, falei com o Argimiro rapidamente, ele, não, ótimo, vai ser um prazer e tudo. E aí o professor Sérgio Fontoura, que foi hoje presidente eleito da Associação Internacional de Mecânica das Rochas, ISRM. tá? É isso, tá? Presidente dela, está eleito, vai tomar posse daqui a algum tempinho. Foi ele que fundou o CBT, e ele era o único brasileiro que ia nos congressos da ITA. E que também estudou em Alberta. Em Alberta. Tá? Só que eu não fui contemporâneo dele. Ele terminou em 80 e eu cheguei em 84. Tá? E o professor Sérgio virou para o Argimiro e falou, olha, eu tenho sempre falado que o Brasil vai se candidatar a sediar o Congresso da ITA. Você tem que continuar com essa bandeira. Tá?
E aí o Argemiro falou, tá bom. E aí o Argemiro me liga e fala assim, eu não falo inglês, você vai ter que ir lá. Tá? Então era o congresso de 95, tá? Em Stuttgart, na Alemanha. E eu fui lá, cheguei lá, né? Não sabia nem o que era a ITA. Nunca tinha ido a um congresso da ITA, não sabia nada. E aí fui lá, me orientando. Quem era o presidente da ITA? Dan Eisenstein, que por também foi acaso, seu professor. que foi meu professor. E aí eu levei uma carta da comissão organizadora, que a gente tinha preparado rapidinho aqui em São Paulo. O Arsênio, que foi orientando dele, era o presidente da comissão, tá? E eu só estava servindo aquilo ali de levar. E eu me lembro direitinho, quando eu pedi para falar com o Dan Eisenstein, lá no escritório da presidência, entreguei a carta para ele, ele virou e falou assim, ó, pessoal, esse pessoal aqui eu conheço todo mundo, tá? Nós podemos apostar nessa candidatura. E já tinha, a Suécia já era candidata, nós chegamos lá com um papel debaixo do braço, totalmente desorganizados, e eu fiz um discurso que acabou que encantou o pessoal. Eu falava basicamente isso, que foi o meu lema depois como presidente da ITA. A gente tem que levar a tecnologia de túneis, o conhecimento de túneis para quem precisa e não ficar só falando para quem já conhece o assunto. Então é a hora de vocês irem para o Brasil e não Legal. ficar na Suécia. Legal, Tá? legal. Então foi esse o moto que a gente ganhou por 2 votos de diferença da Suécia, tá? Para sediar o Congresso de 98. Bom, até aí, né? Vamos fazer um congresso. Só que como eu fui quem representou o Brasil, a gente ganhava um cargo dentro do Conselho Executivo da ITA ad hoc. Ou seja, você está aqui só porque você vai organizar o próximo congresso da ITA. Você tem que entender o que é ITA, como é que funciona. Tá? E aí eu ia a essas reuniões, né? E aí, obviamente, eu comecei a dar pitacos. E eu notava o seguinte, associação muito engessada, muito fazendo sempre a mesma coisa, não buscando parceiros, não buscando interagir com os países, né? Enfim, aquela coisa totalmente seguindo o estatuto. E eu peguei e falei para eles, gente, está errado, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, peraré. E eu ficava colocando, eles falavam A, eu falava B, mas procurar falar com consistência. E eles começaram, por causa disso, a montar um novo plano estratégico para a ITA, para os próximos anos. E aí tal, só que chegou em 2000, eu acabei as minhas funções, eu já tinha ganhado um cargo eletivo, eu tinha sido eleito membro do Conselho Executivo, isso em 97, mas 2000, ok, terminou meu papel, dei minha contribuição, etc. Quando foi março de 2001, ou seja, estava quase 9 meses fora da diretoria da ITA, os ex-presidentes da ITA, que os 3 últimos presidentes formam o comitê que vai tentar apontar quem serão os próximos presidentes da ITA. É assim que funciona lá, tá? Eles me ligam para minha casa e falam assim, olha, a gente quer que você seja presidente da ITA. Eu falei, como? Ser presidente da ITA, você tem 41 anos de idade, tá? Eu só fiquei aí 5 anos. Não, a gente quer isso. A gente quer juventude, entusiasmo, novas ideias. Caramba. A gente quer uma pessoa completamente fora da caixinha. E aí falou o italiano, Sebastiano Pelisa, falou o Dan Eisenstein, e o Dan Eisenstein falou assim, eu estou indo para Buenos Aires para uma consultoria e eu resolvi passar no Rio de Janeiro porque eu quero te encontrar lá, tá? Você compra uma passagem e vai me encontrar lá no hotel tal. Tá? E aí o resultado disso tudo, eu virei para o CBT e falei, olha, os caras estão me apontando para ser presidente. O que vocês acham? O Akira Koshima, fantástico. O Akira falou, André, vai atrás de ser presidente. Não se preocupe do seu apoio aqui interno. A gente vai conseguir todos os meios que forem necessários. Sobe no cavalo selado. Exato. E foi assim. Então eu falo isso muito para o Tarcísio, né? Eu fui um presidente por acaso. Eu fui um presidente porque estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Naquele momento eu era o cara. O Tarcísio não. O Tarcísio foi presidente pela competência, por aquilo que ele demonstrou dentro da ITA, pelo trabalho que ele tinha feito como animador de um grupo de trabalho, entendeu? Mas isso não importa, né? Fomos bons presidentes, tanto eu quanto ele. Então, assim, foi uma coisa fantástica.
E a ITA foi uma presidência muito boa, muito revolucionária, até hoje recordada que foi o turn point da associação, essa presidência. E Né? qual foi o maior desafio que você teve como presidente da ITA? O maior desafio sempre é, Tiago, você convencer os mais velhos que as suas ideias dão certo. Então, como toda associação, você tem um corpo de pessoas que já passaram por ela, com muita experiência, e que são mais conservadores. E eles, obviamente, tentam te questionar. Eu me lembro que eu estava na minha primeira assembleia, né? Depois do primeiro ano, você está presidindo a assembleia com todos os países. E ali eu já trouxe um pacote de modificações do estatuto. Porque para fazer aquilo funcionar adequadamente, eu tinha que mudar isso. E eu me lembro que o norueguês, o Einar Brock, que era uma pessoa muito dedicada à ITA, e tinha sido presidente, quarto ou quinto presidente da ITA, tá? Ele chegou e falou assim para mim, eu terminei de apresentar as explicações de tudo, ele chegou e falou assim, interessante, tudo que você falou agora faz sentido. Ou seja, ali eu percebi que o pessoal da velha guarda estava começando a apoiar, tá? E a partir daí, realmente, eu tive uma presidência assim que, depois do primeiro ano, foi muito boa. Eu me lembro de números que você citava, e uma coisa importante para essas associações é a quantidade de membros, de empresas associadas e faturamento. Aí eu transformei assim, e ela tinha um orçamento, se eu vou me lembrar agora, da ordem de 200 mil euros por ano para tudo, só que como a gente criou tanta coisa que teria que ser feita, né, eu peguei todos os documentos que a ITA já tinha produzido em 30 anos, mandei digitalizar e colocar no website de graça. De graça não era para sócio da ITA, para qualquer pessoa. Você entra lá e fala assim, como é que é o guidelines para projeto? Baixa, tá? Então esse era o meu objetivo, aquele lema que eu falei, né? Temos que disseminar conhecimento. Só que para isso tudo funcionar, o nosso orçamento estourou. Mas o website passou a ser tão visitado que aí a gente vendeu o patrocínio do website e as maiores empresas de Tunis. A gente abriu só 15 vagas. Cada uma delas entrava com 15 mil euros por ano. A gente tinha no final 200 mil euros, Então, a gente pegou o orçamento da ITA, que era 200, e transformou para 500. Né? Mas tudo altamente sustentável. Mas porque se você quer entregar serviço, você tem que... Não tem almoço grátis, né? Você tem que ter alguém que pague. Agora, professor, simples, objetivo, direto no português, claro. O que foi mais difícil? Presidir a BMS, presidir o ITA ou estar na condição de vice-presidente da ISSMG? Eu acho que o início da presidência da BMS foi parecido com o início da presidência da ITA. Foi um desafio, porque a gente tinha como objetivo comprar uma sede aqui em São Paulo e havia, não diria brigas, mas disputa entre núcleos sobre o que fazer. Então, por um ano, eu tive que primeiro, né, costurar todo um acordo financeiro, como pagar a compra da sede, porque eu precisava de dinheiro do CBT, do CBMR, da BMS Nacional, da BMS Núcleos, né, eu precisava de tudo. Então foi feito um algoritmo matemático de equilíbrio. Isso teve que ser vendido, isso exigiu muita jogo de cintura, né, boa política, boas conversas, que me lembrou muito o início da ITA. Eu me lembro que numa assembleia um cara falou, pô, mas você parece que costura tudo muito bem. Aí eu brinquei com ele, eu já fui presidente de uma internacional. Porque o que interessante é que a BMS apareceu para mim depois que eu fui presidente da ITA. Né? Por que ela aparece? O Arsênio Negro, que era presidente da época, ele me ligou e falou assim, André, você já se dedicou muito ao CBT e à ITA, e você está precisando se dedicar à BMS. Eu falei, pô, Arsênio, eu estou querendo descansar, né? Não estou querendo mais esse tipo de problema. Ele falou assim, não, você vem trabalhar comigo na diretoria. Eu tenho um dos membros da diretoria, teve um plano de saúde, pediu para sair, você vai assumir o lugar dele. E aí eu fui lá, muito inocente, Thiago. Só que 3 meses depois ele falou assim, a nossa diretoria escolheu que você vai ser o próximo presidente. Eu falei, pô, Arsênio,
de novo. Tá? Aí fui ser presidente e fiquei 4 anos, né? Fiquei 2 mandatos exatamente para conseguir equilibrar o problema da compra da sede, etc. E outras coisas que a gente fez. Terminei a presidência da BMS e estou em casa de novo, tranquilo. Liga ele de novo junto com o Jarbas Militis, que infelizmente perdemos ele recentemente, tá? E os dois falam assim: ô André, a gente quer que você seja vice-presidente da Internacional. Pô, mas não, é a hora do Brasil e a gente julgou que estamos precisando de um nome de peso, porque o Brasil está perdendo espaço dentro da Internacional, etc. Tal. E aí, respondendo em bom português, o mais difícil foi a vice-presidência da Internacional. Por quê? Nós, sul-americanos, nós somos um pouco anárquicos na nossa cabeça. A gente não liga muito assim para a importância de uma associação, etc. O Brasil liga. O Brasil tem uma baita associação, a BMS, tem a BGE, tem um CBT, tem um CBMR, tudo funcionando muito bem. Mas quando eu vou para Bolívia, Peru, Costa Rica, Cuba, Venezuela, não é o mesmo sentimento. E eu tenho que fazer um trabalho com todos esses países. Então isso deu muito trabalho. Tentar fazer com todo mundo subisse no barco ao mesmo tempo, tá? E ao mesmo tempo eu tinha um desafio dado pelos meus indicadores. O Brasil tem que conquistar um espaço de novo na Internacional, né? Então, ao mesmo tempo que eu não podia só defender Brasil, tinha que defender toda uma América do Sul, a gente teve que fazer uma gestão para o Brasil ocupar um espaço, né? Eu acho que deu certo. A gente, não sei se você já sabe, a gente é candidato a sediar o próximo Congresso Internacional da Associação em 2029, mas eu acho que eu incentivei tantos colegas a trabalharem juntos, que temos como concorrente o Chile. Então, o pessoal também quer essa, né? Esse ano vai ser na Áustria, né? Esse ano é na Áustria, 100 anos da teoria de adensamento, né? Então, é 100 anos da mecânica dos solos moderna. Esse é o moto do Congresso. E o próximo é possível que seja aqui, então. E aí, o próximo seria... Aí tem candidatos: China, Dubai, México, Brasil e Chile. Mas se for aqui, já tem a cidade? É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? A gente optou pelo Rio de Janeiro. São Paulo, pelo problema dos custos, organizar as coisas aqui é muito custosa. Os últimos eventos internacionais, tanto da ITA quanto da ISRM, foram em Foz do Iguaçu. Mas em Foz do Iguaçu eu não tive o mesmo infraestrutura que eu preciso para o internacional da ISSMGE, que eu preciso de um auditório para 3.000 pessoas. Tá? Então, eu não tenho isso lá. Mas como a BMS hoje, os congressos já tem 2.000 pessoas, né? A gente já está quase que fazendo um evento do tamanho do internacional. E aí optamos pelo Rio, porque conseguimos um centro de convenções, que ao redor deles eu tenho uma meia dúzia de hotéis, tudo coladinho em torno do centro de convenções. Então, achei isso bem conveniente, então a gente optou pelo Rio. Legal. Tá? Deixa eu aproveitar os últimos 5 minutos de densa quantidade de informação sobre associações. A International Tunneling Association, que é a ITA, que em francês a sigla é AITES, né? A ITS. Associação Internacional de Travaux en Souterrain. Muito bem. É eminentemente europeia, não é isso? Não, hoje Como é a já influência, expandiu. a influência Hoje dela a gente, nos Estados Unidos, por exemplo? Não, hoje a gente já expandiu muito. Né? Então, por exemplo, hoje, quando eu peguei ela tinha 50 países membros, hoje ela tem mais de 80. Inclusive Estados Unidos. Inclusive Estados Unidos, inclusive o Canadá, tanto é que o próximo congresso agora, daqui a 3 semanas, é no Canadá, em Montreal, tá? E os Estados Unidos é bastante forte. Os Estados Unidos tinha uma associação de túneis muito pequenininha, eu diria até acanhada. Só que depois ele foi absorvido pela Associação Internacional de Mineração, essa associação de túneis, e aí ela englobou tudo, tanto a parte de túneis subterrâneos, de mina, quanto de a parte civil. E aí ela ficou bem forte, tá? Então, ela é bem forte lá. E agora, a única coisa, dada a influência europeia, que sempre foi muito grande, ela alterna. Um ano o congresso é na Europa, um ano o congresso é fora da Europa. Vou emendar aqui que em 2008 ele foi lá e fez uma profecia. E a gente fez um evento de túneis, primeiro seminário de túneis do Espírito Santo, chamamos assim. E ele falou assim, o dia que
a indústria de túneis ocorrer no Espírito Santo, Jornada vai ser referência. Eu projetei o túnel Anchieta da Vale na parte de geotécnica, né? O dimensionamento do túnel é de minha autoria. Então, as normas da ITA eu utilizei pesadamente. Pude entrar no site, baixá-las e pude, inclusive, na requisição do cliente, ele dizia, quero normas internacionais de primeiro nível. Falei, então tá bom, então faça investigações geotécnicas de primeiro nível também, como a ITA manda. Pedi uma investigação horizontal, uma sondagem contínua no eixo do túnel. É isso aí. Professor, eu tenho uma pergunta pessoal. Uhum. Se não quiser responder, não tem problema. Hoje, a tua imagem vinculada a diferentes entidades e de renome e que é referência para grupos como a Geotecnia Brasil, existe uma pretensão pessoal tua de, em algum momento, tentar uma candidatura na ISSMG global ou não? Isso é colocado agora, nesse momento, que nós vamos eleger um próximo presidente. E a minha resposta foi não. Foi até o contrário, né? Porque eu acho que eu já dei uma contribuição muito grande, entendeu? E eu sinto, embora o entusiasmo não tenha terminado, né? Aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Porque hoje, né? até o momento, nenhum brasileiro assumiu Não, esse foi posto. o Vitor de Mello. Vitor de Mello foi presidente dela. Tá? E, inclusive, o conselho da BMS me cobrou isso. Tá? Queria que a gente tivesse uma candidatura de um candidato brasileiro que seria eu. Isso chegou a ser aventado. Mas como eu estava falando, a energia que eu coloquei na ITA como presidente e depois coloquei na BMS também como presidente, eu não tenho mais essa energia, sendo bem sincero. Eu tenho entusiasmo, mas a energia... Porque hoje eu estou numa fase de vida que eu tenho neto, eu tenho outras coisas para fazer na vida, né? Que são muito interessantes também. Tá? E aí me dá um conforto que é poder dizer não, porque eu acho que eu já fiz muito. Eu acho que eu já me dediquei bastante às associações profissionais. Então, pessoalmente, eu não tenho essa pretensão. E uma questão também importante para ver contigo, considerando a tua passagem em diversos países, né? O Andrezinho ali no Canadá, desde cedo já teve a possibilidade de interagir com diferentes culturas. Hoje nós temos o André Assis. O que é que tem de bom do Brasil e que é referência e que, na tua opinião, nos coloca à frente dos países de primeiro mundo quando o assunto é túneis? Eu acho que a convivência com a diversidade cultural, ela é fundamental no mundo de hoje, tá? Ela não era talvez tão importante quando eu saí do Brasil para ir para o Canadá, as nossas empreiteiras, as nossas projetistas, eu trabalhava numa projetista que era a Temag dos anos 80, final dos anos 70 e anos 80, que tinha 2.500 pessoas, né? Uma projetista no Brasil, né? Metade disso eram engenheiros, mas era uma projetista focada para o mercado brasileiro, né? Para você ir para fora, você tem que entender das culturas fora do país, tá? Então, acho que a diversidade é muito importante. Uma das coisas que eu fiz na ITA e que vai exemplificar isso é que logo depois que eu fui presidente, eu criei não é que eu criei, eu transformei a ITA 7, que é um comitê que cria cursos de túneis que é dado para empresas. E junto com esse comitê foi criada também a Fundação ITA 7, que administrava esses cursos. E foram 15 cursos, 15 modelos de cursos, e de 2007 para cá, a gente inclusive já deu uns 5 ou 6 aqui no Brasil, desses cursos. Por quê? Porque a gente percebeu uma distância muito grande entre a academia, a quantidade de engenheiros formados com formação em túneis na academia, e o que o mercado demanda, que é um problema que existe até hoje. Tá certo? Então foi criado esse comitê. Mas o que eu quero falar disso é o seguinte: as empreiteiras europeias caíram de amor por esse comitê e falaram, ó, o que você precisar de dinheiro a gente vai botar. E eu peguei e falei, bom, vamos então fazer uma reunião nossa desse comitê dentro da sede de uma dessas empreiteiras para a gente interagir com eles. E aí fomos lá para a Alemanha, uma grande empreiteira alemã, fazer a reunião e apresentar para eles os cursos que a gente tinha bolado, como que seria, né? Então, o concreto projetado, fibra, não sei o que e tal.
E aí o cara falou, pô, isso aí tá fantástico, mas onde tá as relações humanas? Cadê? Tem alguma disciplina? Porque o meu problema, isso aí tudo bem, é importantíssimo, mas o meu problema é o indiano entender o que o inglês fala, que o alemão, e as diferentes culturas. Então, entender as culturas é muito, muito importante. Agora, indo diretamente na sua pergunta. Então, obviamente, nós brasileiros temos uma cultura. Tá? Uma cultura forte. Não estou dizendo que ela é a certa, não estou dizendo que ela é errada, ela é completamente diferente da Suíça, onde eu morei, ela é diferente do Canadá, onde eu morei, ela é diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá, todo mundo fala que é igual, totalmente diferente em termos culturais, a forma de trabalhar, a forma de ver, etc. O fato é que nós temos a nossa cultura. E o que eu acho que a gente tem de diferente? A gente sempre pensa fora da caixa. Porque, ao contrário de muitos países que é tudo normatizado, certinho, ou no mínimo tem uma diretriz, o que Caxias, fazer, né? Ó, é assim, ó. O que muda é o tamanho da bitola, né? Alguns países é bem fechadinho, outros é um pouquinho maior, mas tá na caixa, né? E a gente sempre foi obrigado a pensar fora da caixa, por adversidades econômicas, dificuldades contratuais, né? Dificuldades jurídicas, né? Hoje aí com os órgãos de controle, da forma com que eles atuam, os caras querem que a gente bota um projeto de um túnel na caixa e a gente não consegue, né? E é bom que não consiga, tá ok? Então, isso eu acho que nós temos uma criatividade que sobressai muito. Exatamente porque a gente sempre foi treinado a pensar fora da caixa. Essa criatividade, você pega um brasileiro e coloca ele em qualquer lugar que ele vai trabalhar e vai ser respeitado, tá? Aqui para nós, tem horas que isso é um pouco maléfico, porque por outro lado, a gente não aceita um planejamento, ou acha que um planejamento não é tão importante. Então não é ser um suíço, mas também não podemos entrar num túnel com aquela máxima do passado. Não, lá na hora a gente vê como é que faz, porque a gente só vai ver na hora, né? A sondagem, a melhor sondagem é a escavação do túnel. Claro que é, mas não podemos ir à cega. Então, por outro lado, a gente tem esses pontos. Então, se por um lado pensar fora da caixa é uma grande vantagem, a dificuldade da disciplina, do planejamento, nos coloca em problema também. Então, essas considerações eram uma pergunta minha e a natureza aqui fez isso acontecer, que é o ditado do talento, da disciplina e do meio, que o meio constrange os dois, a disciplina supera o talento muitas vezes. Então nós temos um ambiente que a gente pode considerar mais difícil, um mercado mais restritivo ou regras demais. Como que pode definir isso de uma maneira que esse meio faz com que o engenheiro brasileiro seja tão criativo? Eu acho que isso foi uma coisa meio natural e está ligado um pouco aos problemas econômicos que a gente teve, né? Como é que você planeja uma obra com uma inflação de 20% ao mês? Gente, desde que eu me formei em engenharia, a maior parte do tempo, até o Plano Real, né? De 80 até 95, eu chegava no escritório de engenharia que eu trabalhava lá em Brasília, a única coisa, até 10 horas da manhã, estava todo mundo pensando em quê? Como aplicar o dinheiro para o dia seguinte. Não era engenharia, né? Mas essa dificuldade fez com que perdêssemos um pouco desse planejamento mais de médio e longo prazo, que volta a ser possível quando a gente entra mais ou menos numa economia que a gente tem hoje. Hoje o que a gente discute é a taxa de crescimento, se está alta ou se está baixa, mas do ponto de vista inflacionário, é razoável o que a gente tem, tá? Então, isso é que despertou, na minha opinião, né? E é claro também, né, o próprio jeito latino, né? O jeito latino, ele é mais adverso a esse problema de seguir normas, seguir coisas. Eu acho que a gente precisa de um pouco, tá? Então, uma das coisas que eu sempre falei para o nosso CBT e para a BMS é que o papel que eles estão ainda devendo para a sociedade é ser mais proativos em escrever documentos que são normativos ou, no mínimo, diretrizes. Então, a sociedade brasileira se beneficiaria muito de eu ter, por exemplo, um documento do CBT, nem que fosse uma tradução da ITA, tá ok? Um pouquinho mais adaptado, tá? Olha, a gente projeta assim, né? Como fazer
Eu estou trabalhando recentemente numa iniciativa do DENIT, que é o primeiro manual de túneis do Brasil, né? Já foi para consulta pública, está consolidando as sugestões agora e eu devo fazer a revisão do texto final daqui a um mês, tá? E eu acho que isso é muito bom, porque lá a gente ataca como fazer investigação. O que é o mínimo de investigação esperado? Não é esperar o túnel abrir, né? Não é abrir a barriga do cirurgião, abrir a barriga para depois ver o que tem. Primeiro ele faz uma ultrassonografia, faz uma punção, ele tem que fazer uma coisa para saber o que ele vai encontrar lá dentro, tá? Então acho que isso é muito importante. Outra coisa importantíssima que não poderíamos deixar de explorar. Entra ano, sai ano, sempre temos um acidente. E a ideia não é, com essa pergunta, tentar achar culpado, tá, professor? Mas eu não poderia abrir mão dessa oportunidade rica de estar contigo. Eu perguntei a questão do acidente para o Tarcísio Celestino, vou perguntar para você também. Quais são as lições, né? Você, como consultor, se envolveu em diversos casos emblemáticos aqui no Brasil. Agora completamos 19 anos desde que teve aquele acidente na Marginal Pinheiros, aqui do lado, né? Teve em BH também. Pois é. Teve BH também, não tem só. Pois é. Não, a nível mundial também nós temos. Mas diante daquilo que você vivenciou, por exemplo, na Marginal Pinheiros, que lições? Porque seria legal entendermos a ótica do professor. Eu acho que eu fui um beneficiado nesse aspecto de acidentes, embora ninguém poderia dizer que um acidente traz um benefício, porque quando eu fui presidente da ITA, a gente estava vivendo aquele período de uma sucessão de acidentes, né? Então, a gente tinha tido o acidente de São Paulo, da Santa Amaro, já década de 90 ainda, tá? O famoso ônibus lá de Colônia, que tem aquela foto famosa, o buraco, o ônibus inclinado, depois Heathrow, Singapura, linha 9, estação da Coreia, e como presidente da ITA, obviamente todo mundo te chama, né? Eu nunca aceitei, Tiago, nenhum contrato comercial enquanto eu era presidente da ITA. Eu não queria jamais que alguém falasse que estava, né, aproveitando de uma situação. Mas era natural deles me chamarem, me mostrarem, discutir, e várias vezes eu discuti muitos relatórios investigativos ou técnica por iniciativa deles, mas eu lá apenas como ouvinte, dando um pitaco sem nenhum comprometimento direto com aquilo. Então, bem ou mal, eu participei, vamos dizer assim, de forma informal, de várias investigações em níveis mundiais. Quando veio o acidente de Pinheiros, né, que o IPT foi contratado, né, por um TAC, onde todas as partes interessadas, junto com o Ministério Público, assinou, apontando o IPT como uma instituição idônea, isenta, capaz de fazer o relatório de investigação, e o IPT, então, escolheu uma junta de consultores, que naquele momento, isso aí já foi até por uma sugestão minha, porque eles me contactaram, eu aceitei, aí começamos a ver os outros consultores. Eu falei, o ideal é que tenha 3 consultores brasileiros, né, e 3 estrangeiros, porque isso é muito bom para dar, no final, a credibilidade para o relatório. Não conseguimos os 3 estrangeiros, houve até alguns problemas que não interessa aqui discutir agora, mas veio o professor Eisenstein, né, como um desses consultores, e veio eu não me lembro o nome dele agora, sei que é David, agora não me lembro o sobrenome, que é o cara que conduziu a investigação de Heathrow. Né? E na minha cabeça, Heathrow era um grande exemplo para ser feito aqui, porque no pragmatismo dos ingleses, o relatório ele é escrito de uma forma onde gera lições aprendidas. Depois, se teve gente envolvida com isso é outro problema. Tá? Mas é apontar de forma clara, etc., e destacar as lições aprendidas. Então, essa junta de consultores sempre atuou junto com o IPT para escrever um relatório nessa direção. Tanto é que tem capítulos lá que assim, o que são os tipos de contrato no mundo hoje? Geral. Aí depois, mas o contrato da linha 4 era assim. Assim, foi bem didático, tá? O relatório.
Só que o que acontece? No Brasil, a gente tem esses relatórios de investigação, eles são imediatamente bombardeados, né? As outras partes interessadas, elas acabam pagando outros investigadores, né? Tendo outros relatórios que são paralelos ou até miram aquele relatório principal. E aí gera um problema enorme. Nós não temos aprendizado porque vira muito mais um jogo de destruir relatórios, credibilidades, etc., do que ver de fato o que aconteceu. Então você falou, 19 anos. A comunidade técnica tuneleira brasileira não conhece os relatórios do acidente até hoje. Ah, não, conhece, foi apresentado em bus, tudo. Não, mas foi no calor, na briga, na discussão. Não aquela forma serena, imparcial, mostrar. É claro que pode ter opinião diversa. E a mesma coisa acontece nos outros acidentes. A gente teve acidente de barragem, vários, né? E aí, mesma coisa, você vai ver 5, 6 relatórios, tá? Então, acaba levando a um não aprendizado. Isso é muito penoso para a engenharia. Isso é muito caro para a engenharia. Eu falo sempre essa frase, e tenho repetido ela nesses 19 anos, né? O pior de um acidente não é o acidente, é não aprender nada com ele. Tá? Para mim, isso é o maior prejuízo. Tá? E o que acontece, infelizmente, nós não atingimos ainda a maturidade, né, de analisar um acidente, tirar as lições e passar, como acontece na aviação. A aviação, aconteceu um acidente, o cara vai lá e investiga, ele não está querendo dizer se o piloto foi culpado, se é o dono do avião que foi culpado, se é o aeroporto que não estava com a pista boa. Não, foi isso, claramente, isso. E dali a gente tira, né, as lições e os próximos voos já serão diferentes. Nós não conseguimos, né? Então, eu já participei mais recentemente da investigação daquele que abriu aquele... A adutora? Daquele da adutora. Nós trabalhamos junto nessa demanda. Foi, exatamente. Aquele lá também, que também não se discute, né? Ficou só entre as partes. Daquelas 2 pontes do DENIT que caiu lá no Amazonas, a gente participou ali também. E sim, uma coisa ou outra. Em todos eles, o caminho é o mesmo. Ou enterrar ou bombardear de tal forma que as lições não aparecem para ninguém. Bom, nesse momento aqui, eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado do Espírito Santo e vou te perguntar, túnel imerso é túnel? Não, eu sempre brinco, né, que as tecnologias de túneis, elas se dividem nas técnicas de cut and cover, né, escava uma vala em terra e tudo, e nas técnicas tuneleiras de escavação subterrânea propriamente dito. Do ponto de vista de um cut and cover, tanto em terra quanto submerso, o túnel imerso durante a construção ele não é um túnel, ele é uma vala. Tá? No entanto, operacionalmente ele é um túnel. Operacionalmente, você tem que usar todos os quesitos de segurança de um túnel. Tá? Então, se você tiver que ter evacuação, se você tiver que ter sinalização, tudo que está relacionado à operação de um túnel, o túnel imerso, como os cut and covers, né, as valas recobertas, são túneis operacionais. Construtivamente, é uma escavação, que pode ser ao céu aberto ou à água aberta, né, debaixo da água. Mas é uma escavação recoberta. Não, mas eu fiz essa provocação porque nós, no Espírito Santo, nós temos 2 projetos de túneis para passar pela Baía de Vitória. E esses 2 projetos de túneis, eles são muito complementares. Eles poderiam, os 2 projetos, um de 2009 e o da arquiteta Érica, do qual eu sou coautor, de 2001, eles são complementares, porque atravessa a Bahia e prossegue dentro da rocha. E as rochas do Espírito Santo estão muito profundas ali na Bahia. Então, a busca pela solução imersa, nós começamos lá no Espírito Santo, eu acho que agora Itajaí tem também, né? Tem um projeto em Itajaí agora, em Navegantes. E a ITA tem um capítulo especial de túneis imersos, né? É um grupo de trabalho, então aí justifica o que eu expliquei, né? O que eu falei. Então a ITA trata a construção de túneis imersos, que embora seja uma vala recoberta, ela tem toda uma tecnologia à parte.
né? Você trabalhar com, vamos dizer assim, a impermeabilização dos anéis, né? Daqueles elementos todos, aquelas aduelas, é complicadíssimo. Então, uma engenharia completamente à parte, né? E isso, então, gera uma engenharia de túneis imersos, tá? E eu acho o seguinte, o túnel do Santos-Guarujá, que está até hoje, né? As notícias são sempre positivas. Ontem mesmo, antes de ontem, foi feita a análise final do contrato, que disse que ok, podemos continuar. Liberou tal, o dinheiro. né? Liberou dinheiro, mas né, até juridicamente o contrato está ok. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que está indo para frente. Eu acho que depois deles vai vir a tecnologia fortemente, porque no lugar apropriado é uma baita solução. E eu queria aproveitar da vossa experiência. Eu sempre comparei a solução de túnel como uma solução corriqueira. Nós olhamos para a solução de túnel como uma obra de arte especial, assim como nós olhamos para uma obra de ponte. Mas um município dos Estados Unidos que tem 500 mil habitantes, mas só que passavam lá no ano de 2011, quando eu fiz as pesquisas, 9 milhões de população chegando de avião no município de Pittsburgh, eles têm 21 pontes lá. Então, as pontes que ligam o centro da cidade e as obras de túneis, elas não podem ser enxergadas como a solução para aquela década ou para aqueles 20 anos. Você tem que ter 2 ou 3 dessas, quando se aplica a solução para conectar os viários, seja no ferroviário, seja na ligação urbana. Não, completamente. A quantidade de estruturas que eu preciso é em função da demanda, como você falou. Se eu tenho 9 milhões de pessoas, as pessoas têm que ser transportadas, né? Então, eu não vou precisar de uma ponte, eu vou precisar de 21 pontes. A Baía de Baltimore, nos Estados Unidos, tem 11 túneis imersos. Olha que maravilha. 11, tá? Então, você pega a Bahia inteira, cruza ali de todos os lados, né? Os túneis imersos. Então, a gente tem que olhar isso. A engenharia tem que dar a solução para a sociedade de tal forma a não restringir a sociedade, a não crescer, não ter uma melhor qualidade de vida, etc. E aí o desafio é outro, se a gente consegue financiar isso. E várias dessas obras que pareciam completamente caras se provaram que, se bem pensadas, bem avaliadas, elas são até baratas, porque as soluções, quando a solução subterrânea traz uma valorização do terreno de superfície que está ao redor, aquilo tudo se paga. Não, mas essa Aí aí, tudo se eu vou paga. te pedir licença, essa aí é a mensagem da sua disciplina de túneis. Porque essa sua palestra eu assisti algumas vezes. E é uma verdade que você falou ao longo de diversos congressos, que nós precisamos dar valor para o espaço de superfície e enterrar os viários. É por aí. Então, isso, como você Gostou? falou, né? Eu tô falando isso desde que eu fui para a ITA. Acho que o primeiro congresso da ITA que eu fui, que foi em 95, lá em Stuttgart, a coisa que mais me impressionou foi o modelo técnico-econômico que leva em consideração a valorização do espaço de superfície e colocar toda a infraestrutura no subterrâneo. A partir daí, eu me apaixonei por esse tema. Ah, maravilhoso. Muito legal. Professor, estamos chegando já nos finalmente, né? E eu não poderia deixar de perguntar daquilo que você enxerga como um futuro próximo. Eu sei que existe a ideia da aposentadoria, né? Há uma contribuição inquestionável e um legado muito robusto que você construiu ao longo da sua vida. Mas olhando para o futuro, o que é que você entende que pode ser melhorado na geotecnia brasileira, em termos normativos, em termos de usos e costumes? Na sua opinião, do jeito que tá bom, ou há algo que pode ser melhorado urgentemente? Do ponto de vista técnico-teórico, eu acho que tem vamos dizer assim, um preconceito da engenharia, e a geotécnica isso é muito forte, né? Da exatidão da engenharia, né? A gente até hoje fala em risco zero ou em soluções onde a gente se baseia em números como se aquele número que eu estou apresentando ele fosse de fato exato. Qualquer pessoa minimamente racional sabe que nada disso é verdade, embora a gente se esconda atrás desses conceitos. Então, para mim,
hoje é fundamental a gente sair da abordagem determinística e ir para a probabilística. Isso, tecnicamente, é a grande mudança. Eu vi isso, por exemplo, acontecer na Suíça. Quando eu falo Suíça, é porque eu estava morando na Suíça, numa das minhas sabáticas. Mas isso acontecia na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, né, ou nos países anglo-saxões, quando eles, então, criaram o conceito de nova engenharia, onde o padrão de decisão não é mais, vamos dizer, a segurança calculada de forma exata, né? Tipo assim, fator de segurança, né? Eu tenho fator de segurança, passou. Esse é um valor exato. Era a nova engenharia, a tomada de decisão advém de um risco informado. Então, eu calculo o risco para o tomador de decisão e, a partir dali, ele toma uma decisão com base naquele risco. Para isso, a grande mudança em engenharia é ver a engenharia como uma abordagem probabilística, ou seja, levar em consideração as variabilidades que existem em tudo. Eu tenho variabilidade em praticamente todos os carregamentos que atuam nas obras geotécnicas. O vento, o terremoto, a chuva, consequentemente a poropressão, tudo isso, né, é variabilidade. E eu tenho variabilidade em todas as propriedades dos materiais geotécnicos. E você né? vê com bons olhos a inteligência artificial, tem um certo pé atrás, qual é a sua visão a respeito? Não, eu vejo com ótimos olhos. Eu, inclusive, acho, né, que nós seremos a última camada a ser mais efetivamente afetada. Né? Por exemplo, aquilo que eu falei no início aqui, né? Se eu tenho uma norma que prescreve não 100%, mas 90% dos projetos, esse tipo de engenharia vai ser substituído pela inteligência artificial. A geotécnica não. A geotécnica, do jeito que nós estamos ainda hoje, né, ela vai entrar como uma ferramenta que me ajuda demais, né, não só a produzir o relatório, analisar os dados, etc., mas dadas as incertezas que eu tenho, o julgamento ainda é nosso. Ainda vai demorar um tempinho para que a inteligência artificial venha a competir com essa mente que tem tanta experiência, que já viu tanta coisa para tomar a decisão. Ela pode até tomar uma decisão e me informar. E eu vou olhar e falar, né? Então, eu brinco isso muito, né? Eu já orientei alguns alunos que eu brinco, foram muito mais competentes do que eu naquilo que eles se propuseram a fazer. Tá certo? Eu acho isso ótimo, tá? Mas quando eles traziam os resultados de uma coisa que eu tinha pouca capacidade de olhar, eu só olhava, eu não sei como é que você calculou isso, mas isso aqui não faz sentido, ou isso aqui faz sentido, tá? Então, eu vejo a inteligência artificial na engenharia geotécnica hoje assim. Ela vai nos ajudar, vai acelerar, vai me apresentar os cenários, muitas proposições, mas a minha cabeça de tomador de decisão, com o meu legado, com meu conhecimento, minha experiência, ainda é quem escolhe a melhor alternativa. Tá? Então, eu sou muito fã da inteligência artificial, mas para os engenheiros geotécnicos, a minha mensagem, continue investindo na sua cabeça. Professor, muito obrigado por tudo. É uma alegria imensa, tanto para mim quanto para o Renato e toda a comunidade geotécnica brasileira ouvi-lo. É um aprendizado imensurável e fica aqui o nosso registro de respeito, admiração por tudo aquilo que você representa na geotecnia nacional. Gente, muito obrigado, Tiago, Renato, foi um prazer enorme estar aqui. Vocês podem ter certeza que esse dia foi assim, contado nos dedos para chegar, para estar aqui com vocês e para poder falar um pouquinho para todo mundo, né? Acho que a gente vai aprendendo, eu escuto, vejo as entrevistas que vocês fazem, cada uma delas a gente aprende um pouco. Espero que a minha tenha sido útil também para a comunidade geotécnica brasileira. Maravilha. Muito obrigado. Ok, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima.